Então, pessoal, conforme eu disse, né, imediatamente antes, no vídeo anterior, a gente vai representar essas dimensões, né, por meio das cotas, mas não aqui no modelo 3D, e sim nas vistas ortogonais. E aí, por isso que é importante que você tenha salvo as suas vistas, né, para a gente refazer, para não ter que refazer tudo de novo, né, não ter que refazer as vistas. Espero que você tenha aí guardado, né, tal como eu tenho aqui. Vamos lá. Vamos começar o exercício de cotas aqui do jeito que eu tinha parado no momento em que eu construí as cotas, tá? Perdão, no momento em que eu construí as vistas, né? Usamos aquele template, pegamos o nosso bloco, encaixamos ele dentro daquela caixa, afastamos ele das paredes, ele não podia ficar colado lá nas paredes, usamos as linhas as guias como projetantes, perpendiculares a cada um daqueles planos, né? E construímos pelas interseções das guias nos planos, nós fizemos aquela brincadeira de ligar pontos e construímos as nossas vistas, né? A essa altura, vocês já devem ter feito mais alguns exercícios e devem ter percebido que fica automático, né? Fica automático e você começa a fazer isso de uma maneira bastante rápida, tá? E você começa a fazer isso de uma maneira bastante rápida. E lembrando que aquelas vistas ocultas, a gente transforma ela em linhas tracejadas com o plugin que a gente instalou e que transforma, né? Se eu desenhar uma linha e selecionar essa linha com o botão da direita, eu converto ela em linha de construção, né? Muito bem, a gente tinha parado o exercício aqui. Agora eu vou cotar. Aquelas 10 cotas eu vou trazer para cá, tá? Mas antes de mais nada, eu queria reforçar um conceito que eu apresentei nas videoaulas teóricas, né? Que é o de relação entre essas vistas, tá? Que é o de relação entre essas vistas. Deixa eu desassociar o que a gente tem aqui. E eu vou deixar agora só as vistas para ficar mais fácil a visualização, tá? Então, aqui está uma vista ortogonal frontal, essa aqui é a nossa lateral direita, e essa aqui é a vista de topo, tá? Do jeito que eu construí, eu não movi nada, tá? Do jeito que a gente construiu lá, eu quero que vocês reparem a relação, olha, a largura aqui que eu enxergo olhando para a minha vista frontal é a mesma largura que eu enxergo quando eu olho para a vista de topo. Não só relacionando as bordas do meu modelo, como todos os detalhes. Olha só, se eu pegar esse ponto aqui, ele encontra essa projeção aqui. Por quê? Porque elas estão falando do mesmo ponto. Então, isso aqui representa a projeção de um ponto que estava na face lá de topo, tá? Aquele ponto que foi usado para recortar o bloco original, o cubo original. Essa aqui em cima, olha, aqui eu enxergo a projeção dele na face frontal, na vista frontal, e aqui a projeção do mesmo ponto na vista de topo, tá? E isso vai acontecer com cada um deles, ó. Ponto, ó, aqui é a vista frontal, a projeção frontal de um ponto, e aqui, ó, neste ponto aqui, ó,
é a projeção de topo dele, do mesmo ponto. E aí, mais uma vez, ó, mais uma coincidência aqui, tá? Eles têm que estar alinhados, olha. Olha o alinhamento correto entre a projeção frontal desse ponto e a sua projeção de topo, ok? Tem que acontecer isso. Isso acontece naturalmente com a técnica que eu ensinei para vocês, tá? Se você ficar tentando desenhar, aí eu já não sei se vai acontecer isso. Você pode se confundir com a técnica que eu ensinei, que é a técnica de projetantes nos planos, criando projetantes nos planos de projeção. Isso tem que acontecer. Você não pode mover. Se você mexer aqui na posição das suas projeções, aí vai desalinhar. Mas do jeito que ela foi criada, tem relação. Assim como existe relação também, tá? Assim como existe relação também entre a vista frontal e a vista lateral, ó. Ambas têm a mesma altura, tá? Olha aqui, ó. Ambas têm a mesma altura. Ambas têm a mesma altura. Mas não só nas bordas, no contorno do modelo, mas também nos pontos que compõem o recorte, olha. Então, quando eu traço essa linha aqui, eu estou percebendo o alinhamento entre a vista, a projeção frontal de um ponto e a projeção lateral do mesmo ponto. E se eu continuar subindo o nível aqui, ó, subindo o degrau, e vindo aqui, olha, todos esses dois pontos aqui, ó, a projeção frontal deles e a projeção lateral deles. Certo? Então, essa relação ocorre não só nas bordas, mas ocorre também em todos os pontos ao longo da altura do nosso modelo, tá? Então, existe uma relação entre a vista frontal e a vista de topo. Existe uma relação entre a vista frontal e a vista lateral. E aí você vai me perguntar, professora, existe alguma relação entre a vista lateral e a vista de topo? Claro que existe. Claro que sim, tá? Claro que sim. Aí eu preciso fazer o movimento aqui da rotação, por causa do rebatimento. Então, eu já deixei pronto aqui para vocês observarem. De novo, olha, em termos de profundidade, eu enxergo a profundidade do meu modelo tanto aqui na vista de topo, quanto aqui, olha, aqui na vista lateral. Então, essa dimensão aqui me dá profundidade. Essa dimensão me dá profundidade, tal como essa. Tá? E para cada pontinho desse aqui, que eu já deixei preparado aqui, porque eu precisei utilizar aquela transformação lá, converter linhas em guias, né, de construção, aí demorei um pouquinho, por isso que eu já deixei pronto para vocês. Mas olha aqui, o que eu quero dizer com isso? Ó, que essa projeção aqui de um ponto na vista de topo, na vista acima, corresponde com a projeção do mesmo ponto na vista lateral. Assim como esse ponto aqui, ó. Isso aqui é a projeção de um ponto, tá? É a projeção de um ponto na vista de topo e aqui é a projeção do mesmo ponto na vista lateral. Então, todo ponto tem 3 projeções. Ó, se eu fizer o caminho contrário, ó, imagina esse ponto aqui, ó. Cadê a projeção dele na vista? Aqui está a projeção dele na vista lateral, ok? E aí, aqui está a projeção dele na vista de topo. E lá em cima
vai estar a projeção dele na vista frontal. Isso é um bom exercício de verificação que você deve fazer, tá? Para ver se está tudo aí, está tudo em ordem. Todo mundo tem que estar alinhado, tem que estar concordando. As três vistas têm que estar concordando, ok? Dito isso, vamos para o último exercício, que é colocar aquelas 10 cotas em ordem, né? Aquelas 10 cotas em ordem. E aí, bom, vamos, embora que eu não esteja excessivamente preocupada com estética, eu falei isso numa das primeiras aulas, né? Como essa disciplina aqui, ela faz parte da grade obrigatória da engenharia computacional, da grade eletiva da engenharia civil, eu entendo que aqui a preocupação não é estética, né? É um curso mais voltado para análise. O que eu ensino em termos de modelos para vocês é pensando a posteriori em análise, em problemas de análise. Então, não estou muito preocupada com estética, não. Mas, né, também ninguém quer ser o patinho feio. Então, a gente busca aqui um mínimo de elegância. Existem algumas regras que são de ouro e outras regras que são de um bom senso do desenho técnico. Das de ouro, a única que eu faço questão de informar para vocês é aquela que eu já comentei quando a gente estava informando as cotas no modelo 3D. Utilize apenas o número de cotas necessário, tá? Não utilize a mais. Se você utilizar mais do que 10, é porque você está sendo redundante. E redundância não é qualidade, é defeito. Então, você vai utilizar o número exato de cotas necessárias na sua representação, tá? Utilize o número necessário. Nunca, jamais utilize a menos. Se você utilizar uma a menos, já invalida o seu modelo. Significa que alguém, se tentar reconstruir, não vai conseguir reconstruir. Uma cota a menos significa um buraco no seu modelo. Significa que alguém não vai conseguir fechar uma face. Então, não pode faltar cota. E não pode sobrar cota. Essa é a regra de ouro. Tá? Agora, não adianta alguém contar para você que são 10 e você usar 10 e mesmo assim usar com redundância. Quer dizer, você usa duas iguais e deixa faltar uma. Você usa 10. Exatamente o número de cotas necessárias em número está correto, mas em informação está incorreto, porque você repetiu uma, significa que alguém ficou faltando. Então, muita atenção. Essa é a única coisa que eu peço, assim, extrema atenção de vocês na hora de cotar, tá? O resto é o mínimo de estética. O mínimo de estética significa distribuição. Distribua suas cotas. Você tem 3 vistas para distribuir suas cotas. Olha como é que eu distribuí aqui, né? Eu distribuí 3 numa vista, 3 numa outra vista e 4 numa outra vista. Ok? De preferência, dentro de uma mesma vista, se possível, distribua também. Olha, joguei uma para cima, uma para baixo, uma para um lado. Aqui já não fui tão bem distribuída. Por quê? Porque se eu jogo uma para cima e tento jogar outra para baixo, vai acontecer uma coisa que me incomoda muito, né? Para eu jogar qualquer uma dessas cotas aqui para baixo, o que ia acontecer? Eu ia cruzar a minha linha de chamada, tá? Essa linha aqui, ó, a linha de chamada da cota com a borda da minha vista, né? Com alguma aresta da minha vista, com a aresta do meu desenho. Aí me incomoda, tá? Me incomoda um pouco.
Me incomoda bastante, para falar a verdade. Eu evito isso. Aí, nesse caso, eu preferi jogar as duas lá para cima, ok? Aqui também, olha, a mesma coisa. Eu tentei jogar uma para direita, uma para esquerda, uma para cima. Se eu fosse jogar outra para baixo, iria acontecer a mesma coisa, tá? Então, é basicamente isso, meus amigos. Você tem que cotar com um número ideal de cotas, que é aquela em que não tem nem a mais, nem sendo redundante, nem a menos. Você deve distribuir entre as vistas e em cada vista você deve distribuir entre os lados, tá? Na medida do possível, evitando cruzar suas linhas, E, se possível também, evitando buscar, né, chamar a cota em linhas tracejadas. Quando possível, por exemplo, você tem esse degrau aqui, tinha uma linha tracejada, tá? Em vez de você cotar nessa vista, procura se a mesma informação não pode ser indicada na vista do lado, que é aquela onde a sua linha é contínua. Então, você tem escolhas para fazer, ok? Mas, basicamente, é isso. Vamos contar quantas eu tenho aqui, ó. Lembra daquelas 4? 1, 2... lembra daquelas 4? Não, perdão. Lembra daquelas 3? As que deram origem ao cubo, né? Largura, profundidade e altura. Então, elas aqui. 1, 2, 3. Depois, eu tinha 3 cotas associadas a pontos que estavam na aresta. Elas estão aqui, ó. 1, 2, 3. 3, tá? E aí, depois, eu tinha 2 pontos que estavam lá na face de topo, que eu precisava saber a largura e a profundidade deles. Tá aqui, ó, largura e profundidade de um, largura e profundidade de outro. E aí, né, deram as 10 cotas que eu precisava. Bom, cereja do bolo. Qual seria a cereja do bolo? A cereja do bolo, né, eu já falei um pouquinho antes, seria otimizar o meu espaço. Imagina agora o espaço que eu tenho para encaixar essa imagem, essa figura, né? E o que está acontecendo aqui? Eu estou com muito espaço vazio, né? Estou com muita borda, muita margem. Isso veio de onde? Isso veio, meus queridos, daquele template lá que eu deixei para vocês, aquela caixa onde você encaixou o seu bloco para utilizar a técnica que eu ensinei para criar as vistas ortogonais, né? Lembra que eu falei assim, ó, posiciona aí dentro, né? Não precisa ficar muito preocupado com a distância, não. Só não pode encostar, né? Não pode encostar nas faces, porque se você encostasse nas faces, como é que você ia ligar os pontos? Como é que você ia ligar os pontos depois, se tivesse encostado? Então, tinha que estar desencostado. Agora, em momento nenhum eu falei assim para você, chega 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda, 1 metro para cima. Não falei isso. Qualquer que fosse a posição ali dentro do seu bloco, você ia chegar num resultado final de alinhamento entre as 3 vistas. Tá? Qualquer que fosse a posição do bloco dentro daquela caixa template, ia dar certo. Tenha consciência disso, ia dar certo, tá? Ia dar certo nesse sentido aqui, ó. Ia estar tudo alinhadinho, tá? Vista com vista, vista com vista. Inclusive, fazendo as rotações aqui, lateral com topo, ok? Pode ter certeza disso, eu não te enganei, não. Só que no final, agora sim, faz sentido você organizar melhor as suas vistas para economizar papel. Aqui eu vou contar para vocês que até onde eu posicionei as cotas tá com uma certa uma certa elegância, né? Tá organizado. Olha só, eu dei um espaço aqui. O que eu fiz? Em torno dos meus desenhos, tá? Em torno da representação gráfica aqui das minhas vistas, eu fui fazendo assim, eu fui dando essas distâncias aqui com
com as guias de uma unidade, né? Aqui no caso é metro, 1 metro para cima, 1 metro para o lado, 1 metro para o outro, né? Para cima, para baixo, para o lado, para o outro, onde eu encaixei minhas cotas, tá? Então tá todo mundo alinhadinho, ok? E aí eu vou fazer assim, ó. Vou traçar uma linha aqui, traçar uma outra linha aqui, tá? Marcando como se fosse o meio da minha figura, tá? Imagina que aqui é o meio da minha figura. O que que eu vou fazer? Deixa eu jogar fora o que não me interessa, tá? Tô jogando fora essas áreas aqui que não me interessam, ok? Tô ficando só com as vistas e as cotas, tá? Isso aqui é isso aqui é o meio da minha figura, né? Não, nem precisava ser aqui o meio, não. Vou fazer o seguinte, vou economizar. Vai ser aqui, olha, vê se vocês entendem, ó. Um para baixo, aqui é que vai ser o meio, ó. Tá? Como se aqui fosse o meio. Vou jogar fora essa aqui, aí vocês vão entender. Tá? Então, aqui está o meio. Não, posso ser mais econômica ainda. Ih, não precisa disso tudo não, olha só. Mais econômica ainda. Vamos levantar esse aqui, ó, mas levanta reto, tá? Levanta reto para não perder o alinhamento, ó. Vamos andando aqui, ó, um por um. Opa, tem que levantar reto. Se eu for mais um, eu vou encostar a cota lá, então não pode. Ela tem que parar onde? Aqui. Então, mais perto que a vista de topo pode chegar da vista frontal, é isso, tá? E agora eu vou andar com essa aqui, ó. Vou andar com essa, para lateral. Qual é o... Mas anda reto, hein, gente? Na direção vermelha. Qual é o mais próximo que ela pode chegar? Aqui. Se ela for mais um, vai subir uma cota na outra. Então, aqui, ó. Aqui. Foi o mais reto que ela pode chegar. Ok? Olha como é que vai ficar bonitinho no final. Imagina que a minha figura, eu tenho que dar uma margem, né? Para minha figura, ela não pode ficar colada. Então, eu venho até aqui, mais um para a cota, mais um. Então, aqui é o limite, vou vir até aqui, ó, na minha figura, mais um. Aqui é o limite, vou vir aqui embaixo. Até a cota, mais um. Aqui é o limite. Vou vir aqui do lado, vim até a cota, mais um. Aqui é o limite. Imagine, isso aqui seria uma boa área para minha figura, ó. Entenderam? Um bom exemplo, né? Olha lá. Tá? É a melhor aproximação que eu tenho entre essas imagens, tá? Entre essas representações, entre essas vistas, para economizar bastante a minha área de impressão da figura. Isso aí seria, assim, a cereja do bolo que eu estou contando para vocês no final, né? O que tem de importante mesmo é a construção das vistas e as dimensões, né? Criar essas cotas no número exato e com precisão. O resto foi um apêndice, né? Que eu venho aqui e conto para vocês. E aí vocês, com o tempo, vão ficando melhores do que eu nisso tudo. Assim eu espero. Tá? E assim a gente termina o exercício. Vocês têm uma lista de exercício pela frente, tá? Eu espero que vocês tenham interesse em fazê-la, tempo para tanto. Desejo a todos um bom desenvolvimento e até a próxima aula, que aí já será um outro assunto, tá? Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até logo.